Gráfico de pressão extremamente preciso para você ser mais assertivo nas suas apostas esportivas. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você vai encontrar esse gráfico e como você vai utilizar da maneira correta este gráfico de pressão para te auxiliar nos seus investimentos esportivos. Muito prazer, apostador e apostadora. Para você que não me conhece, meu nome é Breno Cardinale. Eu sou o criador aqui do canal do Robotip e da plataforma Robotip, a melhor plataforma de estatísticas, automação e inteligência artificial do mercado esportivo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar o nosso gráfico de pressão para auxiliar na tomada de decisão de vocês antes de apostar. Bom, vamos lá. Estou aqui na plataforma Robotip. Para encontrar o gráfico de pressão, vocês vão vir aqui na página de jogos do dia. Aqui na página de jogos do dia é uma página que fica atualizando aí minuto a minuto com os jogos ao vivo que estão acontecendo e os jogos que ainda vão acontecer. A gente pode ver que tem um jogo aqui da Arábia, Saudi Arabia Pro League, Espanha La Liga, entre Damac FC e o Al Nassr, o time do Robozão, Valência em espanhol. Enfim, a gente tem algumas diversas informações que eu vou ajudar vocês tanto a interpretar, deixa eu até dar um zoom aqui, tanto a interpretar essas informações aí, tá, dos gráficos de pressão, deixa eu voltar aqui, quanto a auxiliar vocês a como utilizar de fato da melhor maneira possível esses gráficos de pressão. Primeiramente, o que a gente vai ter? Logo e nome do time, tá? Placar, minuto e se o jogo está ao vivo ou encerrado. Odds aqui, eu posso colocar tanto as odds de pré-live quanto as odds iniciais. O que vai definir isso? Se eu clicar na engrenagem aqui no meio da tela, no canto superior no meio da tela, eu posso ou mostrar somente odds de pré-live, ou se eu clicar aqui, vocês podem ver que aqui na tela ó, já muda. Ao invés de 7 que estava de pré-live do Damac, ele vai para 9.6. Então, você que vai escolher se a odd é de pré ou se a odd é de live. Abrir gráficos na lista de jogos. Então, o que acontece? Você que manda nessa página, vocês que mandam nessa página, tá? Então, notificar eventos importantes vai aparecer para vocês aqui, ó, notificar eventos importantes vai aparecer do lado aqui, se tiver um evento importante. Então, chutes a gol, pressão de um time específico, a gente tem alguns eventos cadastrados aqui em base. Exibir últimos eventos importantes, vai aparecer para vocês os eventos aqui. Então, time visitante está chegando, se eu passo para o lado, tá a fim de jogo, o time da casa fez 2 chutes perto da área adversária. Fez 2 chutes nos últimos minutos, tá a fim de jogo. Todos esses indicadores são indicadores de pressão, tá bom? Indicadores de pressão, desculpa, indicadores ou de pressão ou de odd, tá? Eu não exibo, eu prefiro deixar aqui sem os indicadores, né, aparecendo na minha tela os eventos importantes. Ó, a gente pode ver que o Al Nassr até virou o jogo. E eu gosto de abrir sim os gráficos na lista de jogos, tá? E abrir gráficos na vista compacta é essa vista aqui que eu posso colocar os jogos, que eu vou ensinar também vocês a fazerem posteriormente, para abrir já o gráfico naquele momento, tá bom? Então aqui eu vou ter logo, nome do time, né, o placar que eu já falei pra vocês, odds de pré-live, que eu deixo de pré-live, você pode colocar de ao vivo, tá? Não tem problema nenhum. Número de cartões amarelos, número de cartões vermelhos, escanteios de forma rápida aqui. O robozinho, o que é isso aqui, Breno? O que é essa logo de robô e o nome que tá aparecendo? Este é um robô que eu tenho aqui, que eu cadastrei na aba de robô de alertas, onde eu montei o meu robô. E este foi um robô que encaixou nesse jogo. Ou seja, os parâmetros que eu coloquei aqui, que eu configurei, para quem não sabe, na plataforma Robotip a gente consegue configurar os robôs da maneira que eu quiser, que o cliente quiser. E eu configurei um robô e ele bateu os parâmetros para esse jogo. Ou seja, o robô deu match com o que aconteceu no jogo. O robô encontrou esse jogo e falou assim, ó, esse jogo aqui correspondeu aos filtros que você setou. Então aqui eu consigo ver se o robô correspondeu ou não. Isso aqui é necessário? Bom, é importante, tá? É legal ter isso aqui, porque mostra o robô, mas não é necessário para a leitura do gráfico de pressão, o tema do nosso vídeo de hoje. Desculpa te interromper nesse vídeo, mas esse é um recadinho muito rápido que eu tenho aqui para você. Se você quer ajudar o canal da Robotip a crescer e a gente continuar fazendo esses vídeos aqui de qualidade, um conteúdo interessante e, de fato, um conteúdo que agrega na sua vida como apostador, por gentileza, não esqueça de deixar o like, é gratuito e ajuda demais no compartilhamento desse vídeo, na viralização desse vídeo aqui para chegar um conteúdo de qualidade para outros apostadores. Fechou? É isso, simbora retomar o vídeo. E aqui, o que significa índice de pressão 1 e índice de pressão 2? Bom, lá no nosso blog Robotip, eu explico os cálculos de cada gráfico, tá? A gente tem o gráfico 1 e o gráfico 2, o índice de pressão 1 e o IP2, né? Que a gente chama de P1 e IP2, índice de pressão 1 e índice de pressão 2. Como é calculado? Índice de pressão 1 usa a posse de bola e as finalizações nos últimos 5 minutos de cada time para calcular. Índice de pressão 2 usa os ataques perigosos, né, dos últimos 5 minutos. Simples e direto. Então, para você que prefere olhar os ataques perigosos para se orientar, use o índice de pressão 2. Se você gosta de olhar posse de bola e chutes a gol, use
o índice de pressão 1. Vocês podem até notar que quando tem um chute, né, a gol ou para fora, o índice 1 muda. E o índice 2, ele vai mais conforme ataques perigosos, tá? Eu gosto de usar o índice, eu gosto de deixar o índice de pressão 2, por quê? Porque a gente já tem um indicativo, como vocês podem ver aqui, de chutes. Antigamente a gente não tinha. Hoje a gente já tem um indicativo de chute para fora, que é essa bolinha vazada aqui, essa bolinha só com contorno, e chute a gol, que é essa bolinha preta. Então, quando tem chute a gol, eu não preciso mais me orientar pelo IP1 aqui quando tem chute. Por quê? Porque eu já sei quando teve chute pelas bolinhas. Eu tenho indicativo de escanteio, de cartão, de escanteio, como vocês podem ver. Cartão amarelo, cartão vermelho. Deixa eu ver se algum jogo tem cartão vermelho para mostrar para vocês aqui. Bom, nenhum jogo aqui tá com cartão vermelho, mas enfim, eu tenho todos os indicativos que eu preciso no próprio gráfico de pressão. Tanto o tempo, aqui ó, 0 a 15 minutos, 15 a 30, as faixas de 15 em 15 minutos até 45, que é uma faixa mais marcada, que vocês podem ver mais em negrito. 45 e 90, por quê? Porque aqui é o final do primeiro tempo, aqui é o final do jogo, né? O final do segundo tempo. Breno, e se eu quiser verificar tanto o gráfico 1 quanto 2 ao mesmo tempo, e se eu quiser verificar mais jogos, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na estrelinha acima do time visitante aqui no canto direito da liga. Clico aqui, adicionar a vista compacta. Aqui é a vista compacta, o selinho da estrela. Por quê? Adicionando aqui, o jogo vai automaticamente para cá. Só que aqui eu consigo ver apenas um jogo por vez. Os dois gráficos, mas apenas um jogo por vez. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar os jogos que eu quero. Vou clicar aqui, por exemplo, nesses 3 jogos. Vou clicar aqui em 3 jogos, pode ser, só para dar de exemplo. Vou clicar em ampliar a vista compacta, que é o botão aqui na direita, quase chegando no final da tela. Ampliar a vista compacta, que eu consigo ver quantos jogos eu quiser, tá bom? Aqui para baixo eu não coloquei mais jogos, mas se eu tivesse colocado 10 jogos, ele ia para baixo. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar jogos aleatórios, tá? Jogos aqui, jogos. Aqui ele cabe 4 de uma vez, né? Mesmo se eu voltar aqui a barra do menu. Só que olha só, os jogos estão aqui embaixo, os outros jogos. Então o que acontece? Aqui eu tenho uma visão ampla de tudo que está acontecendo. Breno, mas eu não estou vendo o gráfico. O que eu vou fazer? Estatísticas ao vivo. Clicou aqui na setinha, ele vai retrair e vai te mostrar todos os gráficos que você precisa, tá bom? E o placar aqui é uma coisa que a gente tem que atualizar, ainda não está mostrando, só mostra os gols acontecendo no jogo, mas é uma coisa que a gente ainda vai colocar aqui, o placar. Então, o que é o legal? Eu consigo ver aqui que tem os gráficos disponíveis. E por que esse jogo aqui está com gráfico disponível? Por quê? Porque se eu for agora na 365, vou até clicar aqui para vocês, ó, lá na 365, muito possivelmente este jogo aqui, ó, não tem informação de posse de bola. Ou seja, se o gráfico de pressão 1 leva em consideração posse de bola para calcular o gráfico, para criar as barrinhas, e eu não tenho posse de bola como informação nesse jogo, eu não vou ter o IP1. Em contrapartida, eu vou ter o IP2, que é o índice de pressão 2, pelos ataques perigosos, que utiliza os ataques perigosos. Então, só para vocês entenderem que não é nenhum bug, nem nenhum problema da ferramenta. É só que quando não tem ataques, quando não tem, posse de bola, a gente não tem o índice de pressão 1, mas continua tendo o índice de pressão 2. Só que não tem problema, porque o índice de pressão 1, ele leva em consideração chutes a gol. A gente já, chutes a gol, chutes para fora, né? Chutes, né? Finalizações. A gente já tem as finalizações mostradas aqui no próprio IP2 também. Então, você não precisa ficar restrito a jogos que tem o IP1. Por quê? Porque a gente já tem as próprias finalizações mostrando aqui quando estão acontecendo as finalizações, fechou? E uma das coisas mais interessantes que eu julgo aqui destes gráficos, que eu pelo menos utilizo dessa maneira, tá? É essa aba de pré-jogo aqui, vocês podem ver que quando eu estou na vista compacta, ele muda automaticamente de todos. Eu consigo informações muito precisas de estatísticas do time da casa, estatísticas do time de fora, aqui ó, esquerda estatística do time da casa, direita estatísticas do time de fora, de gols, de escanteios e de cartões, tá bom? E se eu quiser, ainda tenho análise da inteligência artificial. Então, aqui em pré-jogo eu consigo ver média de gols do time da casa jogando em casa, média de fora jogando fora. Consigo ver aqui gols, ó, gols marcados casa jogando em casa. O time da casa marca 1.20 e sofre 1.60. Já o Al Nassr marca 1.60 jogando fora de casa e sofre um gol. Só que isso nos últimos 10 jogos.
Se eu clicar aqui nos últimos 5 jogos, ele vai me passar a estatística dos últimos 5 jogos do time da casa jogando em casa, o time de fora jogando em fora. Por quê? Porque eu marquei aqui como casa, eu marquei aqui como fora. Porcentagem de ambas marcam, tempo médio do primeiro gol, diferença de gols, média de chutes no alvo até o gol. Então, quantos chutes a gol o time precisa para efetivamente marcar um gol? Quanto que ele precisou nos últimos jogos? Total de chutes por gol, quanto em média o time precisa chutar para fazer um gol, tá? Gols marcados, as linhas, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Então, dos últimos 5 jogos do Al Nassr jogando fora de casa, igual eu marquei aqui, quantos jogos ele cumpriu a linha de 0,5? Olha aqui, 80%, ou seja, 4 jogos. Quantos jogos ele cumpriu a linha de 1,5 marcados, ou seja, que ele marcou mais de 1,5 gols? Apenas 2 jogos. E quantos jogos ele cumpriu a linha de 2,5? Apenas 20%, ou seja, se eu estou falando dos últimos 5 jogos, 20% representa apenas um jogo passado. A mesma coisa para escanteios. Se eu clico aqui em escanteios, média de escanteios marcados, média de escanteios sofridos, tempo do primeiro escanteio, primeira bater escanteio, escanteios marcados, sofridos, tudo aqui bonitinho, tá bom? E tempo, né, a faixa de tempo que marcou cada escanteio. Beleza? Então eu tenho muitas informações preciosas. E como eu posso utilizar isso aqui para, por exemplo, over goals? Simples, tá, gente? Quanto mais eu tenho essa escadinha de pressão aqui do ataques perigosos e chutes ao mesmo tempo, é um excelente indício tanto para gols quanto para escanteios. E em alguns jogos eu ainda vou ter aqui, se eu clicar na setinha, ainda vou ter a informação de, por exemplo, cruzamentos. CRZ aqui na ferramenta representa cruzamentos. A gente até coloca aqui um chutezinho, né? E XG, expectativa de gols. Eu tenho até um vídeo explicando o que é o XG, vou deixar aqui no card para vocês. XG é uma métrica extremamente interessante para utilizar quando se trata de gols. Então, assim, nem todo jogo vai ter, porque só alguns jogos de grandes ligas tem. Então, Liga da Dinamarca, Liga Espanhola, Liga da Arábia já tem XG. Ligas mais famosas que costumam ter transmissão tem. Ligas menos famosas, por exemplo, Dinamarca, Série C, Série D, Série B, não vai ter o XG por estar aqui zerado, não vai ter XG, não vai ter nem posse de bola. Então, quem dirá XG e cruzamentos? Mas quando vocês têm informação de XG e cruzamentos, usem e abusem dessas informações, que, por exemplo, para quem utiliza escanteios, cruzamento é uma métrica muito, muito show. Para quem utiliza gols, XG é uma métrica muito boa. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, aqui no gráfico, eu consigo ter esse auxílio. E o maior auxílio que vocês vão ter é, obviamente, igual eu falei para vocês, quanto melhor aqui, quanto visualmente essa escadinha estiver acontecendo, o índice de pressão for aumentando gradualmente, o time tá chegando, continua chegando ali perto da área ofensiva, perto da área inimiga, né, perto da área adversária. E quando tá acontecendo essa escadinha em conjunto com chutes, igual esse jogo aqui do Midland, quando tá acontecendo essa escadinha, o time tá chutando a gol, principalmente, olha só, nos últimos minutos a gente teve 3 chutes sendo 2 a gol, ou seja, muita pressão do time da casa. O jogo aqui, pelo que eu tô vendo aqui na barrinha, está no intervalo, tá até com 47 minutos aqui, mas possivelmente está no intervalo, só que eu tenho um excelente indício que o time da casa está chegando. Vamos pegar um exemplo aqui de escadinha. Deixa eu pegar aqui e voltar na página Jogos do Dia. Vamos pegar aqui, ó, escadinha do Midland. Vamos ver outro jogo aqui ao vivo com vocês, tá? Se tiver um exemplo de escadinha aqui pra gente ver, tá bom? Vamos ver aqui e tal. Ó, esse jogo aqui, por exemplo, não teve simplesmente nenhuma finalização do time feminino. Tudo isso eu consigo ver pelo gráfico de pressão, tá bom? Vamos dar uma olhada se tá tendo escadinha de algum time aqui, ó. A gente tem uma escadinha acontecendo aqui na Croácia, tá? Olha só, o time tá chegando, tá escanteio, tá chutes a gol, ou seja, é um baita indício que o time de fora, mesmo sendo a zebra, tá chegando e tem chances reais de fazer o gol. Só que se a gente coloca aqui na vista compacta e coloca na aba de pré-jogo, vamos dar uma olhada na média de gols marcados fora do time visitante. O time tem uma média nos últimos 5 jogos de 0,20 gols marcados e 1,60 sofridos. O time já marcou um gol. Ele nem consegue cumprir a linha de um gol. Vamos ver aqui, ó. Em um jogo dos últimos 5, ele cumpriu a linha de um gol. Então, assim, para ele marcar 2 é difícil, mesmo com pressão. Então, mesmo que eu tenha pressão, as estatísticas pré não me apoiam muito na decisão de entrar, por exemplo, no over 1,5 do time da casa ou no over 2,5 gols. Por quê? Porque o time que está pressionando não tem uma média legal de gols. Eu consigo ver isso aqui de forma muito clara, muito rápida,
pelos gráficos de pressão conjuntamente com a aba de pré-jogo, que é integrada à aba de gráfico de pressão aqui, tá bom? Então, essa aba é uma aba perfeita para vocês se embasarem na tomada de decisão e, óbvio, depois validarem o método aos poucos aí, tá bom? Mas é uma aba muito boa porque justamente porque a gente tem aqui integrado tanto a aba de ao vivo quanto a aba de pré-jogo na mesma estrutura para vocês terem a leitura perfeita para fazer ou não aquela entrada que vocês iriam fazer. Fechou? Então, é realmente um embasamento muito, muito forte que vocês têm aqui na plataforma Robochip e tudo no plano mais básico que a gente tem aqui, R$ 59,90. Os planos vão estar aqui na descrição. A gente tem isso, tudo que eu mostrei aqui para vocês está incluso no plano mais básico. Fechou? Dúvidas ou sugestões podem deixar aqui nos comentários do YouTube. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.